A paz do Senhor Jesus a todos. Acompanhe a segunda parte da live Pensando na Trindade com o pastor Eliseu Rodrigues e pastor César Cavalcante. Acompanhe. Por exemplo, um, um cacho de uvas. Então são várias uvas. É a palavra errado. Agora, se Um você tiver... cacho. É isso. Se você tiver uma uva solta no prato, e você falar uma uva, aí você não vai falar errado. Você vai falar uma outra palavra, que é a palavra Yahid. E a Bíblia tem definido essa palavra, por exemplo, lá no Salmo 68, por exemplo, versículo 6, fala assim, ó: Deus faz com que o solitário more em família. O solitário ali é o cara sozinho, só tem ele, não. O avulso. A palavra lá é Yahid. Quando é uma unidade absoluta, numérica, é Yahid. Sempre na Bíblia. Mas quando é uma unidade composta, então é errado. Portanto, quando o judeu reza lá, é uma reza, né? O Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, Adonai Eloheinu, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, na verdade, aquela palavra que ele está usando não é a palavra para unidade dura, para unidade absoluta, mas sim para unidade composta. E nós cristãos, então, aí você fala assim, peraí, pastor, o senhor está dizendo que quando o texto diz, ouve ao Senhor, ouve ao Israel, o Senhor nosso Deus é um, aquela unidade é composta? É só pegar a palavra, não precisa discutir comigo, é só pegar a palavra errado e ver quantas vezes ela aparece no texto bíblico, e você vai perceber que, vez após vez, aquela unidade significa unidade composta. Por exemplo, dois irmãos, aí fala um dos irmãos, aí é errado, que é um de dois. E serão ambos uma só carne, é errado. Porque são duas pessoas formando uma só carne. É uma unidade composta o tempo todo, enquanto que a palavra Yahid é a palavra para unidade absoluta. Aí você fala assim, peraí, então Moisés errou? Então, nós cristãos entendemos que nós deciframos o enigma de Moisés. Porque quando Moisés escreveu esse texto, ele tinha a palavra para escrever solitário. Mas, por exemplo, Moisés escreveu que Deus encontrou Jacó num ermo solitário cheio de uivos. A palavra lá é Ele Yahid. tinha a palavra E foi o solitária. Moisés que escreveu. O mesmo que escreveu sobre o Deuteronômio 6,4, também Deuteronômio escreveu sobre isso. Então, o Moisés tinha um vernáculo à disposição para usar, e nós entendemos que o Moisés colocou ali um enigma. E esse enigma é que, dentro da unidade, a unidade de Deus comporta mais do que uma pessoa. E somente os cristãos, e aí através da Bíblia Sagrada, obviamente, é que a gente vai perceber que esse que eu estou chamando de enigma, né, foi desvendado a partir da compreensão de que Deus é mais de uma pessoa, e tem vários outros textos. Eu sei que o senhor vai fazer outra pergunta, mas só uma dica. Quando você lê no texto original as letras hebraicas Yod, He, Vav, He, quer dizer YHWH para nós, aí é uma ocorrência do nome de Deus. Ok. Vamos para capítulo 18 do livro do Gênesis. Lá no capítulo 18 do livro do Gênesis, há algumas dezenas de ocorrências do nome sagrado. Aí você fala assim, pastor, mas eu não leio hebraico, como eu sei se o senhor está falando a verdade ou não? Toda vez que na Bíblia estiver aparecendo a palavra Senhor em caixa alta, como está aqui, ó, o S Sim. maiúsculo com Gênesis E, o N, o 18. Abre a H, Bíblia aí, isso, pessoal. isso. Toda vez que aparecer tudo em caixa alta, como se o caps lock do computador tivesse apertado, é porque, na verdade, lá não está escrito Senhor, está escrito o nome do Senhor. É o nome sagrado, tá? Que alguns chamam de Jeová, não sei o quê. Beleza. Aqui diz assim, apareceu o Senhor, é o nome, para Abraão nos carvalhais de Mamre. Ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia, levantou os olhos e eis 3 homens. Veja, Apareceu o Senhor e tem 3 homens. apareceu o Senhor. Como o Senhor apareceu para Abraão? Através de 3 homens. Entendeu? Cada um desses 3 homens, vocês podem fazer aí à vontade em casa, com tempo e tal. Cada um desses 3 homens recebem o tetragrama nessa história. Ela começa no capítulo 18 e vai até o capítulo 19. Então,
eu vou chamar aqui agora de Jeová, para entrar em discussão, mas apareceu Jeová Deus lá para Abraão. E essa aparição foi assim, chegou 3 homens. E esses 3 homens são chamados pelo tetragrama o tempo inteiro aqui. É nesse momento que ele fala assim para Abraão que ele vai ter um filho, não o filho lá da escrava, não sei o que lá, e aí a Sara ri, e aí o Senhor, que é representado nesses 3 homens, fala por que riu Sara, não sei o que e tudo mais. E aí depois, olha que interessante, um desses 3 homens fica com Abraão e 2 vão para Sodoma. Esse homem que fica com Abraão, esse ser, esse anjo, esse ser, recebe o tetragrama, e os outros 2 que vão lá livrar o Ló também recebem o tetragrama. Então, a Bíblia está recheada de momentos onde não apenas lá a questão do plural, que também é uma verdade, né? Desçamos e confundamos, façamos o homem e tal. A fala é sempre do plural, mas também há outras evidências da Trindade no próprio texto original, onde é difícil para um judeu explicar. Como é isso? Então, um Jeová ficou com Abraão, 2 Jeovás vão lá para... Como é isso? Porque eles recebem o nome sagrado. Como explicar isso? A única forma de explicar é a Trindade. Então, nós cristãos entendemos que, como Moisés tinha 2 palavras para se referir à unidade, e ele escolheu a unidade composta, e isso virou um enigma, então nós cristãos deciframos o enigma de Moisés. Quando ele disse, o Senhor nosso Deus é um e a unidade composta, é porque ele também está falando da Trindade. E a Bíblia é uma revelação progressiva, né, pastor? Nós, os cristãos, nos desenvolvemos assim. Tá, passamos aí pelo hebraico, Antigo Testamento, onde o senhor é professor e referência, mas vamos para o grego, João 10:30. Eu e o Pai somos um. Sai daí, trinitariano. Sai agora. João 10:30. Eu e o Pai somos um. Agora te peguei, pastor César. Boa. Esse texto é muito usado quando eu vou participar de um debate, mas aí que hoje, por conta da internet, né, as pessoas antes de entrar num debate comigo, por exemplo, licistas, eles assistem os meus debates anteriores, imagino, né? Porque agora não está tão... Eles não entram mais assim com toda essa... mas e João 10:30, como se fosse uma carta na manga que ninguém... Mas eu ainda vi lá nos primeiros o cara querendo tirar onda. Exatamente. Então, eu me lembro do caso de Moisés, ele falou assim, em João 10:30 diz eu e o Pai somos um. Eu falei, lê o texto. Eu e o Pai somos um, só diz isso. E agora? Eu falei para ele, o senhor é casado? Ele falou, sou. Eu falei assim, o senhor e sua esposa são uma só carne? Ele falou, somos. Então, biblicamente, vocês são um? Ele falou, somos. Mas você é a sua esposa? Aí ele falou, não, eu sou eu, ela é ela. Eu falei, então essa unidade que você está falando é também unidade composta. Quando Jesus disse eu e o Pai somos um, ele não disse eu sou o Pai. Ele disse eu e o Pai estamos em unidade. Mas um jeito mais legal de trabalhar essa questão é lendo o próprio João, porque isso é João capítulo 10, né, que o senhor citou. É um texto forte, é verdade. Mas lá em João 17:21, na sua oração sacerdotal, Jesus fala assim, rogo, não somente por esses, mas por aqueles que vierem a crer em mim através da sua palavra, a fim de que eles sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aí falou, peraí, se João 10:30, eu e o Pai somos um, ali significa uma unidade pessoal, uma única pessoa, então quer dizer que a igreja inteira é uma única pessoa? Porque aqui ele está dizendo que todos aqueles... Isso, a fim de que sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. E Jesus, veja, eu não tô interpretando, 22, eu estou dizendo assim. 23, João 10:30. A minha versão diz assim, pastor. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam completos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, que os tens amado a eles como tens amado a mim. Ou seja, Jesus está explicando qual é o tipo de unidade que ele tem com o Pai. Aí é Jesus que está explicando. Ele está dizendo assim, que quando a igreja é unida, quando os irmãos se unem, isso é o sensus plenior da unidade que eu tenho contigo, ó Pai. Queridos e queridas, vocês acabaram de acompanhar a live Pensando na Trindade com o pastor Eliseu Rodrigues e pastor César Cavalcante. Acompanhe no próximo vídeo a terceira parte.